Você já se perguntou quantos países investem nas Olimpíadas e quanto ganham os atletas campeões? Hoje a gente vai te falar quanto cada atleta ganha por medalha vencida e o principal, quanto foi investido por cada federação. Acompanha a gente e fica até o final do vídeo para saber de tudo o que está rolando aí por dentro dos investimentos e os valores, as cifras milionárias que envolvem essas Olimpíadas. Então vamos começar aqui falando sobre quanto cada país investiu. Obviamente a gente não vai falar de todos os países, né? Mas o top 5 aí e o Brasil, porque o Brasil não está entre o top 5, mas a gente vai falar sobre o Brasil também, porque todo mundo vai querer saber, né, quanto o Brasil investiu. Vai fazer um quadro comparativo aí e botar as 5 nações principais versus o Brasil e o investimento de cada uma delas. No top 5 tá o Reino Unido, a Grã-Bretanha, com cerca de 216 milhões de reais. Então é um valor astronômico, certo? Mas é apenas o top 5, tá abrindo essa lista aí. Quarto lugar, Japão, 240 milhões de reais. Obviamente você só vai ver aqui as nações tops que sempre estão ganhando medalha, né? Porque afinal de contas o investimento é grande e eles têm, culturalmente, sempre ganham muitas medalhas, né? Porque são países desenvolvidos que podem dar atenção aos esportes. Isso. Porque não tem tantas outras coisas que precisam melhorar, como o Brasil, por exemplo. Já são países muito desenvolvidos. Em terceiro lugar está a França com 288 milhões de reais aproximadamente. Então, o país das Olimpíadas nesse ano de 2024 também entra aí nos top 3, né? Ganha a medalha de bronze como o terceiro país que mais investe no seu Comitê Olímpico. Para o segundo lugar, a gente já vê uma diferença em relação ao terceiro lugar, que vem a China com 336 milhões de reais investidos. A China também, que não é segredo para ninguém, sempre está ali brigando por topo de tabela ali no ranking de medalhas. Se não for a primeira, é a segunda maior economia do mundo atualmente. Tem uma economia muito forte, tem essa questão dos esportes e das Olimpíadas muito forte também, e está ocupando aí o segundo lugar dessa lista. E em primeiro lugar, eu acho que não é segredo para ninguém, tá os Estados Unidos com investimento aí de 360 milhões de reais. Então, como o Rick bem disse aqui, a China e os Estados Unidos eles têm que mostrar para o resto do mundo que não só em infraestrutura, em desenvolvimento humano, mas nos esportes eles têm muito poderio. Então, os jovens são muito atléticos, os jovens são medalhistas, os jovens são vencedores, têm um mindset diferenciado. E isso é muito retornável, de certo modo, no quadro de medalhas, né? Em que a gente pode ver aí que sempre os dois brigam por topo. E eu tava vendo ginástica artística, tipo, eram as meninas de 16 anos de idade, 17. Eu não sei se é normal para esse esporte, Sim. Mas, por exemplo, no Brasil não tem nenhuma menina menor de idade assim. É que aqui no Brasil, eu acredito que acontece muito de o atleta primeiro desponta e depois ele recebe o investimento. E lá é o contrário. Ele começa a ter um investimento na base e mesmo depois de estar lá no topo, ele continua recebendo esse investimento. Então é investimento na base, e aqui é o investimento já em quem já é consolidado, né? Tanto é que logo no final do vídeo a gente vai falar para vocês os atletas que mais ganham e vocês vão ver que aqui no Brasil são os atletas que de fato despontam muito, se destacam muito. E aí a gente vai ver agora um salto astronômico, né? Uma diferença gritante, abismal entre esses países, os top contenders aí das Olimpíadas e o Brasil. O Brasil ele fica aí com um investimento de 33 milhões de reais. Então, cerca de 10% do que a China investe. Obviamente, é um pouco natural que isso aconteça, afinal de contas foi aquilo que a gente falou. O Brasil ele é um país que tem muitos problemas. Sim. Então eu de fato não acho que o investimento nas Olimpíadas tem que ser prioridade. Agora sim, também tem que dar prioridade às coisas certas, né? Que dentro do Brasil não tá dando prioridade para as Olimpíadas, investimentos em Olimpíadas, beleza, mas o resto tá todo horrível também, né? Tendo isso em vista, a gente sabe que o top 5 países são países que são mais desenvolvidos que o Brasil e que podem dar essa prioridade, esse olhar a mais para as Olimpíadas. Né? Sim. É importante ressaltar que não é um investimento do governo na infraestrutura ou no esporte, é um investimento no Comitê Olímpico, ou seja, quanto que é destinado aos comitês olímpicos e quanto os comitês olímpicos investem nessas Olimpíadas. Isso tudo vai abranger a infraestrutura, a comodidade, a locomoção, então de todos os atletas até Paris, quanto é o custo de cada um deles, então tudo está custeado
pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelos comitês aqui que a gente falou. Inclusive, eu acho que o do Brasil deve ter economizado até na roupa. Rapaz! Porque aquela roupa tava horrível. Meu Deus, velho. Casaquinho jeans, uma parada ridícula, absurda. Tava realmente bem feio. Se for comparar aí com outros países, Mongólia, por exemplo, tava sensacional. E o investimento da Mongólia é muito inferior ao do Brasil, por exemplo, né? Então, assim, a gente consegue entender que são coisas que não tem a ver com esporte no Brasil, mas sim é um comitê olímpico para ter a questão logística e de conforto aos atletas para levá-los para as Olimpíadas. Parece que fez na má vontade. Pegou uma roupinha jeans, falou, veste aí, uma sandalinha qualquer. E o pior de tudo que foi da Riachuelo, né, você sabe? O designer das roupas ali foi o dono da Riachuelo, os donos ali da Riachuelo que desenvolveram essa peça um tanto quanto exclusiva, né? Diferenciada, exótica. Chegando aqui na segunda parte do vídeo, a gente vai falar para vocês quanto cada atleta ganha por receber medalhas olímpicas. Então, quanto cada país paga aos seus atletas ao estarem no pódio, ao ficarem presentes ali no top 3, top 2 ou top 1. Exato. A gente sabe, né, que todo medalhista olímpico, ele ganha um dinheiro por parte do seu país, o país paga uma bonificação, né? Uma bonificação. Mas assim, o cara que ganhou a medalha de bronze, ele não vai ganhar o mesmo dinheiro que o que ganhou a medalha de ouro. E também não é um valor fixo para todos os países. Cada país paga uma quantidade ali que ele acha ideal. Então, um cara que é medalhista de ouro pelo Brasil, ele não vai receber a mesma bonificação do que o cara que é medalhista de ouro pelos Estados Unidos. Então a gente vai falar aqui os 5 países que mais bonificam e a gente vai fazer um quadro comparativo com a bonificação que os atletas brasileiros recebem. Malásia. A Malásia vem em 5º lugar no ranking aí dos que melhor pagam os seus atletas olímpicos, né, medalhistas. O medalhista de bronze na Malásia, ele recebe aproximadamente R$256 mil pela medalha de bronze. Pela medalha de prata, ele recebe R$513 mil. E o tão sonhado ouro olímpico na Malásia custa R$1.027.000, o dobro do que vale uma medalha de prata. A Sérvia está em 4º lugar aí, premiando seus atletas que ficam com a medalha de bronze com 418 mil aproximadamente. Já os que ganham medalha de prata, eles premiam com 627.400, mais ou menos. E os atletas sérvios, ao conquistarem o tão sonhado ouro, recebem uma bonificação aí dos seus comitês, das suas federações, de R$1.046.000, mais ou menos. Então, convertendo aqui para nossa moeda, eles recebem mais ou menos isso daí, tá? Agora, em 3º lugar, fica Israel. Israel, que paga pela medalha de bronze R$528 mil, pela medalha de prata R$792 mil e pela medalha de ouro R$1.320.000. Aí a gente já vê uma diferença grande entre o 3º e o 5º, né? E eu acho que é importante ressaltar aqui que vocês veem que nesse top 5, né, desses 3 que a gente já falou, não estão nenhum dos 3 que mais investiram. Por quê? Porque o investimento dado pelos países vai retornar em atletas mais medalhistas. Então imagina eles bonificarem todos os atletas com esses valores aqui. Exatamente, isso né? aí. Então aqui seriam os países menores, pelo que a gente está percebendo, para realmente estimular esses atletas a darem o seu sangue ao máximo ali, para tentarem e incentivarem de fato para eles conseguirem trazer a medalha para os seus países. Já Hong Kong fica aí em 2º colocado, com seus medalhistas de bronze recebendo R$921 mil. Já os de prata recebem o dobro, recebem R$1.843.000 aproximadamente, e os de ouro recebem R$3.686.000. Então é uma bagatela aí que estimula bastante aos atletas de Hong Kong a conquistarem suas medalhas e estarem ali no pódio. Em 1º lugar vem Singapura, que paga cada medalhista de bronze R$1.200.000. O medalhista de prata recebe R$2.400.000 e o de ouro é outra dobra, que é justamente o valor de R$4.800.000. Então a gente vê esses países menores que têm condição, né? Eles pagam muito bem os seus atletas justamente para fazer o que ele falou, que é incentivar esses atletas a ganharem medalhas olímpicas. Porque querendo ou não, o atleta ali na Olimpíada ele está representando o país, né? Então ele ganhando medalhas olímpicas, ele fortalece, de certa forma, ele acaba fortalecendo o país dele. E outra, quando você ganha uma medalha olímpica, você chama atenção para o seu país. Então, por exemplo, para esses países é muito interessante que venham turistas de outros lugares.
E a gente sabe que a gente tem uma certa visão assim um pouco negativa com a China, mas quando a gente vê que os atletas chineses, eles são tão empenhados, tão dedicados, a gente começa a ver, pô, realmente lá eles são incentivadores do esporte, então que tal ir lá dar uma passada, tipo, quem tem condição realmente de fazer isso, né? Fazer um turismo na China, ou melhor, fazer um investimento nos atletas chineses, então isso gera muito valor para aquela nação, não necessariamente é somente uma retribuição, tipo, ó, tá mostrando o nosso país para o mundo. Não, mas você tá chamando atenção para o seu país e isso vai voltar com certeza como forma de retribuição para o seu país, como visibilidade, como notoriedade e principalmente em forma de investimento também em algumas áreas do seu país, né? Já fazendo um comparativo aí com os nossos atletas brasileiros, a gente vê que o Brasil ele não tem nenhum investimento tão alto e também não vai ter nenhuma bonificação tão alta. O medalhista de bronze tem R$140 mil de bonificação, já o de prata ele tem R$210 mil e o de ouro ele tem R$350 mil de bonificação pelo Comitê Olímpico Brasileiro. É claro que isso é um valor bem interessante para a maioria da população, mas imagina para aquele cara que é o top do top do top, ele realmente vai ter mais patrocínios, vai ter mais coisas que dê mais valor financeiro para ele e não tanto quanto uma bonificação do seu próprio país. Isso aí depende do esporte, né? Porque tem esporte que o cara é mal remunerado. Exato. E ainda não consegue patrocínio ou consegue patrocínio, mas uma marca menor. Então a gente percebe que, de fato, ser atleta, na maioria das modalidades, acaba financeiramente não valendo a pena. A pessoa realmente faz por amor ao esporte ou porque, às vezes, se dedicou tanto ao esporte, tanto tempo ao esporte e não aprendeu a fazer outra coisa. Então tem esse lado também. E dá para avaliar o seguinte critério: todos ali são top do top, todos têm um treinamento absurdo nas Olimpíadas, abdicação 100% de todos. Agora, para você ter uma bonificação, às vezes isso também é uma forma de motivá-los, né? Então assim, não estou falando que o brasileiro tenha menos motivação porque tem uma bonificação menor, não tem a ver com isso, mas eu acho que seria uma forma de retribuição, de gratificação para realmente dar uma notoriedade ao Brasil. Porque imagina, se você aumenta a bonificação daquele atleta que está no top do top, você está dizendo para ele que ele está sendo bonificado por todos os anos de esforço que ele teve, todos os anos que ele abdicou da sua vida. Então, acho que é mais ou menos por aí. Nessa parte do vídeo agora nós vamos falar sobre quem são os atletas olímpicos que são melhor remunerados, tirando os 4 esportes assim que principais, né? São diferenciados, né, em relação à remuneração, que são basquete, futebol, golfe e tênis. Em primeiro lugar vem Simone Biles, ela é o Pelé da ginástica, a GOAT da ginástica, e recebe anualmente aproximadamente R$34 milhões. Já em segundo lugar vem a atleta de badminton, né? Por incrível que pareça, a atleta indiana fica em segundo lugar. Ela é uma atleta de badminton chamada PV Sindhu, recebendo R$36,6 milhões anualmente, sendo patrocinada pela Gatorade, por exemplo, a Nokia, a Bridgestone. Então, ela fica em segundo lugar aí. E, inclusive, você pode ficar se perguntando por um atleta de badminton, mas badminton, ele é o esporte mais popular do mundo. Porque é um esporte muito popular na China e na Índia, que são os dois países mais populosos. Então, realmente, imagina aí o canhão que é um atleta top, né, desse esporte que carrega quase que metade da população mundial aí, né, se você parar para analisar. Em terceiro lugar vem Kate Ledeck, dos Estados Unidos. Ela é praticante de natação e recebe aproximadamente R$19 milhões. Agora a gente vai fazer um comparativo aí de quanto ganham os nossos maiores atletas olímpicos, tirando aqueles 4 esportes, né? Então, os brasileiros, quanto será que ganham? Será que são páreos aí para os estrangeiros? Os brasileiros mais bem remunerados, começando aí pelo top 3, tá? Fica o nosso atleta brasileiro Isaquias Queiroz, tá? Ele que já foi ouro olímpico, certo? Em canoagem. Ele recebe mais ou menos por ano R$2 milhões, tendo patrocínio aí do Bradesco e do Banco do Brasil. Então dá pra gente ver que mesmo sendo patrocinado por empresas muito grandes, ainda não chega nem perto né, dos principais ali que são mais bem remunerados do mundo, né? Em segundo lugar vem Raíssa Leal, a famosa fadinha do skate, que agora nessas Olimpíadas ninguém chamou ela mais de fadinha, né? Que já tá mais crescida, mais velha. Ela ganha anualmente aproximadamente R$2,5 milhões, tá? Então a gente vê que é um valor ali ainda próximo do que o terceiro lugar ganha, que é Isaquias.
Mas ela também é patrocinada por grandes marcas, né? Ela teve uma visibilidade muito grande nas últimas Olimpíadas e nessa também. Nessa, ela foi novamente medalhista, né? E ela tá ficando aí com o segundo lugar de atleta melhor remunerada das Olimpíadas. Em primeiro lugar fica a nossa queridíssima Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade, ela ganha anualmente aí, até o último censo, né? Ela ganhava 4 milhões anuais. Acredito que agora ela vai fazer um reajuste nos seus patrocínios, com certeza vai atualizar aí os seus contratos e vão aumentar essas cifras, tá? Por quê? Porque a gente sabe que muito tem a ver com carisma, com a apresentação, com a forma que a pessoa se expõe nas redes sociais, com a forma que a pessoa se expõe ali para o mundo e não somente no seu desempenho atlético, tá? Até porque a gente sabe que isso vende muito mais o atleta ser carismático, o atleta ser uma pessoa engraçada, gentil. Tem uma personalidade interessante. Vende muito mais do que somente um desempenho atlético, né? Se você for parar para analisar 2 desses 3 atletas que a gente citou aqui de melhor remuneração, eles foram também os destaques dessas Olimpíadas. No caso, a Fadinha e a Rebeca Andrade foram as atletas assim que tiveram um destaque gigantesco até então nas Olimpíadas, né? E principalmente a Rebeca Andrade, que assistindo as Olimpíadas a gente consegue perceber que ela é a segunda melhor. A primeira é a Simone Biles e logo após vem a brasileira, a Rebeca. E tanto é que a Simone Biles falou, né, que provavelmente ela não vai participar das próximas Olimpíadas porque ela sente que tá chegando muito próximo ali a Rebeca Andrade dela. Então, ela não quer perder o título de GOAT, né? Então, para se aposentar de modo invicto, ela vai se aposentar por agora. E tem a diferença de idade também, né? Que a Rebeca é mais nova. Mais nova. E outra, né? Se vocês pararem para analisar, a Rebeca tem um investimento muito menor, mas assim, dá para ver o quanto ela é esforçada, dedicada e o quanto ela realmente sabe se posicionar, tanto quanto a Simone Biles. Só que lá a gente fala em cifras de dólar, né? E aqui a gente fala em cifras de real. Então, rapaziada, se você curtiu esse vídeo, gostou dessas curiosidades aí, deixa o seu like, compartilha com seus amigos que tá curtindo as Olimpíadas, tá torcendo pro Brasil e deixa os seus comentários aqui se vocês se surpreenderam, se supriu as suas expectativas ou se você achava que o brasileiro deveria ter um melhor investimento nos esportes. Ou menos, se você acha que deveria ganhar menos também. Deveria também ser melhor remunerado ou não, tá? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like e se inscreve, tá certo? Tamo junto, valeu, é nóis!